Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente, né, aqui pelas nossas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então vamos, como acontece todas as semanas, né, para a reflexão do Evangelho de domingo. Vai ser o segundo domingo da Quaresma, o Evangelho da Transfiguração. Esse ano é o texto de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Então, vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então o tema deste segundo domingo da Quaresma, como acontece todos os anos, né, é a transfiguração do Senhor. Podemos comparar o episódio da transfiguração ao oásis no meio do deserto, né? A Quaresma é um deserto, nós estamos atravessando o deserto juntamente com Cristo. E de repente, naquele deserto tão inóspito, tão duro, de repente aparece um oásis, né? Palmeiras, água, aí você chega até lá e descansa. Pois é, o episódio da transfiguração é como um oásis no meio do deserto. Jesus leva ao Monte Tabor os mesmos apóstolos que testemunharam o ressuscitamento da filha de Jairo, capítulo 5 de São Marcos. Pedro, Tiago e João. E no Getsemane também, Pedro, Tiago e João. São os 3 apóstolos que também foram testemunhas qualificadas da agonia de Jesus. Aí já no final do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Testemunhas tanto da glória como do sofrimento de Cristo. Foram testemunhas visuais, viram em loco, né? Sem dúvida alguma, a experiência do Tabor foi decisiva para que esses homens não fugissem das perseguições e dos sofrimentos inerentes à vida cristã. Certamente essa experiência de ver Cristo glorioso os fortaleceu muito na fé. Eram os 3 discípulos que mais ofereciam resistência a Jesus quando lhes falava do seu futuro destino doloroso de crucifixão. Olha o detalhe. Pedro quis inclusive refutar Jesus quando ele lhes falara da futura paixão. Pouquinho antes da transfiguração, capítulo 8, em que ele chama Jesus a parte e diz: Mestre, larga disso, não fala essas coisas não, estamos aqui para garantir a sua segurança. E Jesus diz para ele: afasta-te de mim, coloque-se para trás de mim, Satanás. Que a posição do discípulo é atrás do mestre. Ao negar a paixão, Pedro estava negando a missão de Cristo, né? Os irmãos Tiago e João tiveram a petulância de pedir a Jesus os primeiros lugares no reino, um à direita e o outro à esquerda. Cara de pau, né? Eles pensavam num reino esplendoroso, ninguém estava pensando em sofrimento ali não. E diante desses 3, Jesus se transfigura. Eles precisavam dessa experiência mística, marcante do mistério divino para se manterem fiéis ao Senhor. Por um momento, saborearam algo daquilo que vai constituir a bem-aventurança do paraíso. Contemplaram um pouquinho do que é o céu. E deve ser fascinante, né? São Tomás de Aquino diz assim, que no céu nós vamos contemplar o mistério de Deus, novidade inesgotável, horizonte sem limites. Eles viram um pouquinho, tanto que Marcos assim, a roupa de Jesus ficou tão branca que nenhuma lavadeira aqui na terra seria capaz de deixá-la tão branca. É algo assim que extrapola o nosso conhecimento, nosso pensamento. E a expressão de Pedro na sua espontaneidade, né? Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A experiência é tão fascinante que Pedro esquece de si próprio e dos outros 2. E eles iam ficar onde, né?
Você vê, nada mais importava a não ser contemplar aquela beleza. Nada mais interessa. Mas a ninguém é permitido fixar residência no Tabor, enquanto está peregrinando neste mundo. A nossa vida é uma caminhada de fé, e como tal progride mais na penumbra que na plena luz. Quem diz isso é o Papa já falecido, tão querido de todos nós, Bento XVI. Nossa vida é uma caminhada de fé, e como tal progride mais na penumbra que na plena luz. Muitas vezes com momentos de total escuridão. É assim que caminhamos neste mundo. Enquanto estamos aqui embaixo na Terra, o nosso relacionamento com Deus realiza-se mais na escuta do que na visão. E a própria contemplação tem lugar, por assim dizer, de olhos fechados, graças à luz interior acesa por nós pela palavra de Deus. E detalhe, tanto Moisés quanto Elias foram também dois grandes místicos, que contemplaram a glória de Deus na montanha. É interessante isso, né? Na montanha, tanto Moisés como Elias, né? E Elias desce a montanha, né, para continuar a sua missão enfrentando Jezabel, a esposa de Acabe, né? Mas eles desceram, ambos, tanto Moisés como Elias, desceram da montanha para a planície, para dar continuidade à missão que Deus lhes confiara. A montanha é o lugar teológico da experiência de Deus. O deserto é o lugar antropológico dos conflitos humanos. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo também das misérias humanas. Assim foi com Moisés, assim foi com Elias, assim foi com Cristo. Quanto mais a pessoa está próxima de Deus, mais ela se torna sensível ao sofrimento do próximo. O grande ensinamento da transfiguração é esse. As palavras que se faz ouvir do Pai, né? Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Levar a sério o que Jesus ensina. Na primeira leitura, nós vamos ouvir, participando da missa, né, o livro do Gênesis, como Abraão confiou na palavra de Deus, que pediu o sacrifício de Isaac. Né? Uma situação absurda, inexplicável, mas Abraão confiou e foi obediente. Né? E a única garantia que ele tinha é a palavra de Deus, e nada mais. E Abraão realizou um puro ato de fé. E lógico que Deus não queria sacrifícios humanos e não permitiu, mas ele foi testado na sua confiança em Deus, na fé. E por isso tornou-se referência ao nosso Pai na fé. Jesus, por sua vez, é a palavra encarnada de Deus, a síntese de tudo que Deus tem a dizer para cada um de nós. Basta, portanto, escutá-lo. Só que escutar é um exercício espiritual. Hoje tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória, né? Tem que aprender a escutar, a ouvir, a dar atenção, né? Escutar é um exercício, é uma atividade que necessariamente requer a capacidade de fazer silêncio, coisa que está em falta hoje também. Mas não um silêncio apenas exterior, mas principalmente interior. Uma coragem de abrir espaço em meu íntimo para que a palavra de Deus possa ser acolhida, para que Deus possa ser acolhido com toda a sua mensagem. Escutai-o. Uma das recomendações da igreja no tempo da Quaresma é justamente a meditação mais intensa da palavra de Deus. Antigamente, o termo meditação estava unido a uma atividade física. Os antigos monges, os primeiros monges da igreja, faziam meditação em voz alta. A repetição em voz alta da palavra e da frase, ela acontecia em vista da assimilação, para que eles pudessem gravar o que estavam meditando. Para os antigos monges, meditar era ler um texto e assimilá-lo integralmente, ou seja, com todo o nosso ser. O que significa isso? Assimilar com o corpo, porque é a boca que pronuncia as palavras, com a memória, que guarda as palavras pronunciadas, com a inteligência, que compreende o sentido daquelas palavras, e com a vontade, com o desejo de colocar em prática tudo aquilo que você meditou. Escutai. Termino com um pensamento de São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Paulo diz assim, de forma categórica: nós somos cidadãos do céu. Atravessamos a noite desta vida em atitude de oração, de vigilância e penitência. Se mantivermos o olhar firme naquilo que nos aguarda, a glória de Cristo, teremos força para atravessar a noite desta vida. Somos convidados à perseverança de Abraão, somos convidados a combater na fé. Este é o combate da Quaresma, este é o combate da vida.
A todos a minha bênção, um feliz domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.